Abaixo de Deus, o maior alicerce de uma pessoa se encontra numa família bem estruturada, onde se encontre não só abrigo, mas também apoio, respeito, segurança, afeição, amor. Infelizmente, no ano de 2013, no Brasil foram registrados 1.028.000 casamentos e também registrados 320.000 divórcios. Isso é uma taxa de 31,2% de divórcios. Em 2023, 10 anos depois, foram registrados 752.000 casamentos. Diminuiu-se o número de casamentos e foram registrados cerca de 348.000, um aumento percentual de 46,3% de divórcios. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar 3 perguntas a serem feitas antes do casamento, e até o final desse vídeo você verá algumas pistas de como trazer maiores chances de felicidade dentro do casamento. Recentemente eu recebi aqui em casa um rapaz que eu gosto muito dele. É um rapaz de uma família muito bacana, que sou muito próximo a eles. Eu conheci esse garoto desde que ele era um menino, né? Vi ele crescer. E ele veio aqui em casa, a gente estava conversando e ele mostrou todo alegre. De uma hora para outra, a surpresa. Ele tinha aberto a carteira dele e mostrou a primeira foto do filho dele que ainda estava na barriga da mamãe. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso na hora, né? Foi um choque, como deve ter sido para muitas pessoas. Mas imediatamente na sequência, eu confesso que eu me preocupei pelo próprio rapaz. Por quê? Eu entendo, eu sei que vejo para ele que ele tem que ter responsabilidade agora com a família dele. Eu entendo que ele tem que ter responsabilidade com a futura esposa dele, a mãe da criança. Ele vai ter que zelar por ela, ele vai ter que manter essa família também. Ele tem que ter responsabilidade com essa família. Mas, francamente, não foi exatamente essa a minha preocupação. Porque como eu sei que ele vem de uma família boa, como eu sei que ele vem de uma família responsável, eu conheço os pais dele, sei como é a conduta dos pais e como ele tem sido criado, eu sei que ele é um rapaz de bem, eu não estava tão preocupado em como ele iria tratar a menina. Mas na hora eu fiquei grilado em como a menina iria tratar a ele e como ia ser esse casamento. Confesso que eu me senti até certo modo, um pouco irresponsável por não ter batido um papo com ele antes. Por ele ter a idade de um filho para mim, eu acho que eu deveria ter conversado com ele antes, me cobrei isso naquela hora, embora não fosse o pai, tinha idade de pai, metralhei nele 3 perguntas ali naquela hora, que eram as que eu gostaria de ter feito para ele antes e de saber que ele é pai. E que eu faria para os meus filhos também, embora eles sejam muito miúdos hoje. No futuro eu espero passar para eles. E as perguntas foram o seguinte: rapaz, como é que ela trata as pessoas que ela não precisa? Como é o tratamento que ela tem com as pessoas com quem ela não precisa tratar bem? Eu já tinha saído uma vez, há um tempo atrás, com um grupo e tinha visto um poeta, né? Ele estava vendendo na rua os poemas dele e uma das pessoas que estava ali no nosso grupo veio fazer graça, é uma pessoa brincalhona e tal, todo mundo conhece ela por ser uma pessoa brincalhona. Mas o tom de arrogância, o tom de voz que ela usou ali com o rapaz, era uma recorrência que ela tinha com outras pessoas em outras situações também, quando ela achava que se dava direito nisso. E o rapaz veio oferecer o poema, eu falei, por quê? Você tá me dando? Isso é um presente pra mim? E aquilo ali é esquisito. Eu falei pra ele, cara, como é que ela trata? Como é que essa menina trata as pessoas de quem ela não precisa? Ela trata bem? Ela é gentil com todas as pessoas? Ou ela dá uns estalos de arrogância e de extrato com certas pessoas? No que se refere a tratar outras pessoas bem, no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 12, num dos discursos mais pertinentes de Jesus, ele diz assim: trate as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado. A outra pergunta que eu fiz para ele é: rapaz, como é que ela trata os pais dela? Ela trata os pais bem? Ela tem respeito por eles? Ela atende, trata com educação, é gentil? No mínimo, a grande maior parte do tempo. No livro do Êxodo, no capítulo 20, verso 12, dentro dos 10 mandamentos, os 4 primeiros são voltados para Deus e os outros 6 são voltados para o relacionamento com o ser humano. O primeiro mandamento, mais importante de todos, que é voltado para o ser humano, trata-se do relacionamento dos filhos para com os pais, que é o mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Se uma pessoa não consegue ter o devido respeito pelo pai e pela mãe, e isso independe da forma como o pai e a mãe o tratou, no sentido de, ainda que seja um pai, não sei,
um pai não exemplar, um pai que, não sei, talvez não trabalhe, seja agressivo, tenha uma fala agressiva ou algo assim, que esse filho não siga os passos desse pai e faça diferente, e honre, torne-se melhor do que ele, mas não cair na categoria baixa desse pai, ou dessa mãe também, mas que eleve o seu padrão. Quando eu era muito novo, eu estava na época do quartel, eu conheci uma menina, acho que ela estava saindo da adolescência, não sei, e eu era mundano na época, ainda não havia conhecido o evangelho. E eu encontrei com essa garota, eu não lembro bem da história, mas me parece que ela, para sair, para se encontrar comigo, para ir para uma festa, ir para um canto ou outro na noite, ela desacatou os pais, ela enfrentou os pais não queriam que ela saísse. E mesmo ela sendo menor de idade, ela falou, eu vou sim e vou fazer acontecer, e veio pra rua, e não se importou com a autoridade dos pais não. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que quando ela voltou para casa, ela ainda precisou esperar os pais acordarem para poder entrar, porque a casa estava trancada, ela chamou e não foi recebida. E eu acho isso muito certo. Ou então teve que entrar escondido, deu um jeito, pegou uma chave escondida. Então, eu penso, se ela tem esse tipo de tratamento com os pais, como é que ela não vai tratar você no futuro? Porque o pensamento muito comum, um pensamento muito fácil é, mas ela gosta de mim, a gente se gosta, a gente é apaixonado um pelo outro. Peraí, isso é hoje. Mas e no dia que ela se virar contra você? E caso, isso qualquer pessoa, não estou falando propriamente a menina, porque a garota, na verdade, ela é muito doce, né? Eu tive contato com ela também, ela esteve aqui em casa. A gente fez uma social por aqui em algumas ocasiões. É uma menina muito doce, não só bonita por fora, mas aparentemente muito bonita por dentro também. É uma criatura muito gentil, muito pacata, muito tranquila. Então, numa primeira camada, ela parece tratar muito bem a ele. Mas a minha preocupação é, e na intimidade? E por dentro, e na família? Como é o tratamento dela? E falei para ele, cara, me desculpa estar te fazendo essas perguntas. Mas porque se no futuro se der um ruim, se ela se virar contra você e ela for desrespeitosa, uma pessoa com quem ela não precisa, se no futuro der ruim entre vocês, provavelmente ela vai ser desrespeitosa na mesma medida com você. Se ela não tem respeito pelos pais, se ela não tem respeito pela mãe, se ela não respeita a autoridade dos pais, no dia que der um ruim, se ela enfrenta os pais, é possível que ela vá querer enfrentar você também. É lógico, eu estou falando aqui sobre o prisma, sobre um rapaz que eu conheço, mas pode ser muito bem virar o contrário e colocar no lugar de uma moça, né? Se for um rapaz, obviamente, que distrate uma pessoa estranha a troco de nada, só para aparecer, só para querer se crescer sobre outra pessoa, é lógico que esse rapaz também já está com uma tendência duvidosa aí para o futuro. Se é um rapaz que desacata os pais, se é um rapaz que também, na mesma medida que uma menina enfrenta os pais de forma gratuita, não respeitando a autoridade, chances são que essa cena que se vê ali vai acontecer dentro do casamento também. Isso me conduziu à última pergunta. Como ela lida com os desafetos dela? Como é que ela lida com pessoas com quem ela não se dá bem, com quem há um estranhamento? Graças a Deus ele me disse, não, ela é de boa, não existe isso para ela, não há desafetos, não há intrigas, né? Não há inimizades, ela é uma pessoa muito tranquila com todo mundo. Isso é muito importante porque eu já vi duas cenas muito antagônicas, eu já vi tratamentos assim, muito diferentes, muito distintos um do outro. Eu já vi uma pessoa ser hostil com quem é de desafeto e desacatar e abrir os braços e querer tirar onda, né? Querer se crescer, porque teve oportunidade de se crescer para o outro, de enfrentamento. Enquanto eu já vi outra pessoa, que era mais pacífica, mais tranquila, ser hostilizada pela mesma pessoa, e essa outra pessoa que é mais tranquila, ela dizer assim, olha, na época que estava faltando os preços de arroz, os preços das coisas do mercado estavam se tornando cada vez mais alto, algumas fontes, alguns produtores de conteúdo do YouTube, eles estavam se unindo e alertando para uma possível crise de fome mundial mesmo, uma crise séria, como já havia acontecido antes na história. E embora a pessoa mais belicosa trouxesse rusga e intriga para o outro lado, que era mais tranquilo, essa pessoa que era mais tranquila, apesar de não ter motivos para isso, né, aliás, tinha alguns motivos sim para se preocupar e querer abrigar, não abrigar colocado debaixo do mesmo teto, mas abrigar no sentido de, caso haja uma fome, o que vai ser dessa outra pessoa aqui? Será que ela não vai precisar de amparo? Será que ela não vai precisar de comida? Será que... Entende? Eu sei que isso é algo muito raro de se ver, é muito difícil de se encontrar, porque geralmente a gente vê muitas pessoas mais hostis mesmo, né, belicosas. Mas o que eu quero dizer é que há uma necessidade de ver como é o trato da pessoa com outras pessoas. Não somente pela fala, não somente pela primeira camada,
O que eu tenho aprendido com a minha experiência é que da forma como uma certa pessoa tratou outras no passado, ela vai tratar a outra, grandes são as chances de tratar essa outra pessoa, essa próxima pessoa que está entrando na vida dela da mesma maneira também. No que se refere a como nós vamos tratar pessoas de quem a gente não se dá bem, pessoas que não são próximas a nós, pelo contrário, pessoas que, por um motivo ou por outro, a gente quer distância, ou talvez, de repente, até a própria pessoa que quer distância de nós. No livro de Mateus também, no capítulo 5, a partir do verso 43, a gente lê assim: Jesus ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Se eu não me engano, isso aqui é um ditado da época, não tenho bem certeza. Se alguém souber mais do que eu, por favor, coloque aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo o seu acréscimo. Aí Jesus continua dizendo: eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. No verso 46 ele diz assim: se vocês amam somente aqueles que amam vocês, que recompensa você vai ter? Se vocês saudarem somente a quem é seu irmão, né? Aí irmão aqui, irmão da família, irmão na própria fé, né? O que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem essa mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Para fechar sobre esse assunto, uma frase que a gente ouve muito falar, que cai no ditado popular, que diz assim: eu quero morrer seu amigo. Esse eu quero morrer seu amigo já denota uma pessoa que não tem uma boa índole. O que eu tenho aprendido na minha vida, se você precisa se referir a uma pessoa dessa forma, nossa, eu prefiro morrer seu amigo. Na verdade, você tem que ter distância dessa pessoa. Essa pessoa, ó, runs to the hills, né? Foge para as montanhas. Distância de uma pessoa dessa. Essa pessoa não te serve para ser amigo. Por quê? Significa que assim que ela se virar contra você, ela vai trazer aqueles mesmos problemas. Então, melhor ter distância, né? Uma outra frase muito repetida que diz que eu gosto dela, ou eu gosto dele. Isso não é motivo suficiente. Na minha opinião, está longe de ser motivo suficiente para se ficar com alguém. Porque essa pessoa que você gosta, embora você goste ou porque ela é bonita, ou porque ela é engraçada, ou porque ela é divertida. Se você gosta por essas razões, é bom você atentar que essa pessoa que você gosta, ela pode ser também uma pessoa falsa. Ela pode ser uma pessoa mentirosa, briguenta, joga um contra o outro. Você pode gostar de uma pessoa que pode ser uma ruína na sua vida. Então, eu gosto dele, eu gosto dela. Está longe de ser o suficiente. É lógico, aí a gente precisa fazer certos ajustes na questão de perfeição. Se a pessoa ela está em real processo de desenvolvimento, se ela está em real processo de se tornar uma pessoa melhor, é outra conversa. Se você vê melhorias nessa pessoa com o correr do tempo, se é uma pessoa que fala assim, nossa, eu não deveria ter feito isso, poxa, nisso aqui eu dei uma cara, caramba, eu estou arrependido. Se é uma pessoa que você vê melhores, que se arrepende e que você vê progressão, aí sim, é uma outra conversa, porque você vê progressão na vida dessa pessoa. Mas se for uma pessoa acomodada, que não aceita a correção, e na verdade o gênio dela permanece da mesma forma, ano após ano, essa pessoa, ela, na verdade, está cauterizando naquele formato ali, e pode se tornar, na verdade, a gente está falando sobre casamento, uma desgraça na sua vida. Então, rever esses conceitos, ouça quem possa estar te trazendo algum alerta. Realmente não dê ouvidos ao que a pessoa fala, pelo menos choque o que ela está dizendo com o histórico de vida dela. O histórico de vida dessa pessoa pode te trazer muito mais de verdade. E aí, o que você achou desse vídeo? Muito radical? Fez algum sentido para você? Ele fez sentido nenhum? O que você acrescentaria? Ou o que você discorda? Coloca aí nos seus comentários, vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez eu venho te pedir um grande favor. Se esse vídeo foi que fez sentido para você, em alguma medida ele agregou, se de alguma forma fez sentido, clica no botão de curtir e, mais do que isso, clica também no botão de se inscrever. Não vai te custar nada, não dá trabalho nenhum para você, é só no momento que você precisa disso. E vai me ajudar muito a fazer com que esse vídeo chegue até outras pessoas, porque o YouTube ele vai entender que ele agregou, que as pessoas estão aceitando, que o conteúdo é importante, ele vai compartilhar com outras pessoas, tá? Mas, ainda que você não consiga lembrar de tudo que eu disse aqui, tem pelo menos uma. Essa eu preciso que você se agarre e não se esqueça. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, da mesma forma o Senhor Deus se compadece de todos aqueles que o amam e o respeitam. Fica com o Pai.